Quero hoje agradecer mais uma vez por cada um que vai estar assistindo essa aula, que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um de vocês. Vamos dar início à nossa lição, que está na revista A Igreja em Jerusalém. Nós estamos na revista A Igreja em Jerusalém. Nós estamos na lição 6, que a gente venha hoje mais uma vez aprender aquilo que Deus quer que a gente faça e que Ele me use mais uma vez como instrumento da sua obra. O ponto 2 dessa lição vai ser o cristão e a mentira. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que Deus toque em nosso coração e nos ajude a falar, aprender um pouco mais com Ele. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos, faça Sua vontade e seu querer, não permita que nada de mal nos aconteça, nos dê um ótimo dia, nos abra nossa mente para falar, ouvir do Teu amor e que a gente consiga aprender cada vez mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, vamos lá. Segundo tópico, o cristão e a mentira. 1.1 vai dizer, mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Atos 5, 1 a 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Então, o que a gente vai aprender aqui, temos aprendido, que Ananias e Safiras, eles mentiram porque quiseram. E a mentira, cada um vai mentir porque quer. Ninguém é obrigado a mentir. Quando Ananias e Safira, eles não foram obrigados a mentir. Então, muitas pessoas mentem hoje em dia querendo botar a culpa em alguém. Só que, na verdade, muitas das vezes, a maioria das mentiras, ela é contada porque a pessoa mesmo quer. Ela não é forçada por ninguém. Ananias e Safira, eles mentiram por quê? Porque eles queriam sobressair sobre os demais membros daquela igreja. Eles queriam, tipo, um status para falar assim, nós fizemos pela igreja, nós doamos uma quantia, vendemos uma propriedade. É como se eles estivessem falando assim, e aí? Quem foi que vendeu, quem foi que doou por mais? Nós fizemos. É aquela pessoa que gosta de dar com uma mão e tirar foto com a outra. Sim, é aquela pessoa que gosta de aparecer. Eles deram porque eles queriam aparecer e não porque eles queriam ajudar. E aí a mentira que eles criaram foi, a gente vendeu essa propriedade, vamos reter uma parte para nós e falar para os apóstolos que vendemos por tanto. E eu acho que eles venderam tão alto aquele preço que até o que eles deram era um valor alto. Mesmo eles tirando uma parte, era um valor alto, que eles queriam ganhar aquele status, queriam ganhar que o povo falasse, nossa, olha o que Ananias e Safira deram. Tanto é que vão até separadamente. Eles não vão junto, eles vão separados, como se fosse assim, vendemos as propriedades ou a propriedade, não fala se foram uma ou duas, mas fala que eles venderam uma propriedade e separaram algo para eles. E aí vai primeiro Ananias e depois Safira. Então a gente olha que eles decidiram mentir por si só. Ninguém obrigou ele a mentir. Então a mentira, a pessoa fala porque ela quer.
Sim, o mentiroso que não tem caráter, ele é tão mentiroso que ele mesmo acredita na própria mentira, como se fosse uma verdade. Você vai ver pessoas que mentem, que é como diz aí, que mente que nem sente. Então vocês vão ver as pessoas querendo mentir e depois ainda vão querer botar a culpa em alguém. Mas Ananias e Safira ali nem tinha como botar a culpa em alguém. Não, a culpa foi de Ananias, a culpa foi de Safira. Não, a culpa foi do diabo. Não teve nem tempo também. Deus não permitiu nem esse tempo. O Espírito Santo de Deus pegou e, fulminou. De uma vez só. Pedro só falou, tá mentindo? Você pode mentir para a igreja, mas para Deus não pode. Olha o que você está fazendo. Você está mentindo contra o Espírito Santo. Blasfemando contra o Espírito Santo. E aí o que acontece? Eles perdem a vida. Então, o que a gente vem aprender com isso? Toda mentira, a mentira pode nos fazer perder a vida. Então, para que mentir? Diga a verdade. É a melhor coisa que você tem a fazer. Atraído pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Atos 5:5. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tiveram visto nesse gesto uma oportunidade de obter, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então, olha só, Ananias e Safiras, ele foram o quê? Eles venderam a propriedade, mas cresceram o olho, como a gente fala, no dinheiro. Quando eles viram o valor que eles venderam, de repente, quando eles falam, poxa, é muito dinheiro para a gente doar, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma parte para nós, e a gente doa uma parte, e estamos assim, estamos bem na fita, como diz aí. Estamos bem com os discípulos, bem com a igreja. A igreja de Jerusalém vai falar assim, nossa, eles fizeram uma boa doação. E com isso a gente ainda lucra um pouco. Gente, Ananias e Safira não precisavam fazer isso. Se eles queriam lucrar com a propriedade, era só vender, como eles venderam. Eles não precisavam mentir. Era só ele chegar para o discípulo e falar, vendi por um tanto e estou doando tanto. Eles não precisavam doar tudo. Ninguém obrigou. O apóstolo não falou, vocês têm que vender as suas propriedades e doar tudo para a igreja. Não. Você não vê hora alguma o apóstolo dizendo isso. Você vê que os cristãos daquela época vendiam suas herdades, suas propriedades e doavam para a igreja para ser dividido em partes iguais, para aqueles que necessitavam. Então você via que não era porque eles queriam se exibir, não, era de coração. E eles não queriam fazer de coração. Na verdade, eles queriam fazer de qualquer jeito. Eles queriam, era status. Eu sei que eu estou falando, porque infelizmente, hoje em dia, existem pessoas assim, quer saber de aparecer. Infelizmente, existe também pessoas que ajudam verdadeiramente, como os demais cristãos ajudam e estaram verdadeiramente aos pés do discípulo. Mas existe muitas verdade, e Ananias e Safira era assim. Então, se hoje em dia você continua fazendo isso, cuidado, que a morte pode estar fazendo isso, cuidado, que a morte pode estar espreitando a sua porta da casa. Tem consequência. Ao agir assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde o dom do Espírito Santo estava em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente o preço pago por essas ações foi muito caro,
custou-lhe sua própria vida. E antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não ter levado em conta consequências de suas ações. Quando nós mentimos, eu vou falar assim, tudo que tem uma ação tem uma reação. Quando nós mentimos, vai ter uma consequência. Se criar e você sabe quem é o assassino, sabe quem é o criminoso, a polícia fez uma investigação e você diz que não conhece e não viu ou não viu ele fazendo aquilo, e depois é descoberto que você viu aquele ato criminoso, você vai pagar a consequência. Você vai ser preso. E às vezes o criminoso até fugiu. E você, com a sua inconsequência, vai pagar porque mentiu. É isso que acontece. Toda mentira, ela vai trazer consequências ruins para a nossa vida. Não tem como plantar limão e querer colher goiaba. Não tem. Se você plantou limão, você vai colher limão. Então, se você planta a verdade, você colhe a verdade. Se você planta a mentira, você colhe a mentira. Então, não tem como você fazer isso. Então, é o seguinte, se você é um mentiroso e não consegue parar de mentir, peça a Deus que Ele vai te ajudar. Para de mentir. Não continua mentindo, não. Porque a mentira pode te levar à morte. Então, o que você tem melhor a fazer é parar de mentir. Não ficar mentindo, porque ela vai te trazer consequências ruins. Não é fácil, já que você é um mentiroso. Não é fácil, já que você é um pecador. Quando nós estamos no meio do pecado, fazemos o pecamos, vivemos pecando, eu sei que é difícil sair do meio dele. É difícil, é muito difícil de deixar o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é prazeroso. Se a gente falar que o pecado não é prazeroso, a gente está mentindo. Porque é prazeroso. A mentira, muitas das vezes, ela vai ser prazerosa. Porque, olha só, eles mentiram para Deus, não somente para os discípulos, e eles estavam pensando no prazer que aquele dinheiro que eles reteram para eles, poderiam dar para eles. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eles perderam. Eles perderam a vida. Então, tome cuidado com a mentira. A mentira não é nada boa. Tome cuidado com o pecado. O pecado, ele só nos cega. Ele nos mostra aquilo, pensando, fazendo que a gente acha que ele é bom, que ele vai nos ajudar, é prazeroso. Só que, na verdade, no final, o que nos espera é a morte. Amém? Quero agradecer a assistir mais uma vez essa live, que o Espírito Santo continue falando com cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um. Amanhã estarei aqui terminando essa lição e espero vocês mais uma vez. Oremos. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por mais lição. Que o Senhor venha tomar a nossa vida em Tuas mãos, nos dê um ótimo dia. Que o Senhor não permita que nenhum mal aconteça. Meu Pai dos entes, das dos maus, até mesmo que espaço do nosso lado não nos enxergue. Nossa vida em Tuas mãos e que a gente se aproxime cada vez mais de Ti. No Santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, até a próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.